Fala aí, Núcleo Turpiano, Núcleo Turpiana. Hoje eu estou aqui, Mestre Vitão, para falar com vocês de sistemas de RPG, mas não só isso, sobre 7 sistemas de RPG que você precisa conhecer para realmente se aventurar nos maiores e diversos cenários que existem e ter experiências incríveis. São sistemas que guardam coisas muito sensacionais que talvez você nunca tenha pensado que fossem possíveis. Então, roda a vinheta, Marcel, bora falar de cenários e sistemas diferentes. Então vamos lá. Primeiramente, óbvio, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se clicando aqui embaixo, curta esse vídeo se você quiser ver mais vídeos desse tipo, pois aí o YouTube vai ver que você curtiu e vai te oferecer mais coisas assim. E, obviamente, se você quer conhecer mais sistemas, metodologias, técnicas e táticas para ser um mestre ainda melhor, confira a nossa Academia de Mestre com o link aqui embaixo na bio. Então vamos lá, quais sistemas que nós vamos falar aqui hoje? Primeiramente eu vou dividir esses 7 sistemas em 3 tipos. Um tipo mais narrativo, um tipo mais tático e um tipo que é meio misto, que ele fica aí no meio do caminho. Então começando aqui pelos sistemas mais narrativos. Qual que é o primeiro que eu vou trazer aqui? É um sistema, cenário, chamado 10 Candles, ou 10 velas traduzindo. Por que que esse cenário é interessante? Por que que ele é muito legal e diferente? Porque neste jogo de 10 Candles, você e o seu grupo vão trazer 10 velas para a jogatina. Cada um vai ter a sua ficha de personagem, que é muito focada na personalidade ali, e como o personagem age, e o mundo se passa ali, a história se passa em uma verdade absoluta que é, no final, todo mundo vai morrer. O jogo pressupõe que a luz vai acabar e tudo vai sumir e vai deixar de existir. Ou seja, como que funciona ali a mecânica? O jogo ele é ao redor deste conceito de como que você vive os últimos momentos da sua vida. E ele traz também essa questão do terror e do horror de saber ali que você vai morrer, podendo, obviamente, caso o narrador queira, o que geralmente é bem legal, ter uma pegada meio terror e horror mesmo, pois a morte está se aproximando e podem ter coisas variadas nesse sentido. O que é muito legal? Que as velas estarão acesas, as 10 velas que o grupo trouxe, e eles vão ter 10 dados para fazer os seus testes. Conforme eles falham, cada falha apaga uma das velas. E isso faz com que o mestre tenha mais um dado ali para fazer os seus testes e influenciar a narrativa. Dessa forma, o que vai acontecendo é que as velas vão se apagando conforme os jogadores, personagens vão entrando em situações mais tensas, mais críticas, até que a última vela se apaga. E aí neste processo, todo mundo que ainda estava vivo morre. É um sistema muito interessante, pois ele traz essa dinâmica muito diferenciada e a ficha e a narrativa ela é muito focada na contação da história, não usando parte do tempo aí para estratégias intensas de combate e de fichas. O segundo sistema narrativo que eu quero trazer é um que chama Ovel, que é de uma linha aí de sistemas de RPG que é do PBTA, do Powered by the Apocalypse. E como que funciona esse Ovel? Ele se passa em um mundo pós-cyberpunk. O que isso significa? Que ele é um mundo cyberpunk, porém ele possui um metaverso nele. O que é isso? É uma realidade virtual, uma realidade artificial além da realidade cyberpunk. Então você pode se conectar com o sistema que chama Ovel. E aí neste sistema existe quase que um mundo paralelo de informações, é como se fosse uma internet muito mais avançada, em que, de acordo com o desejo do mestre e do grupo, pode até se ter uma vida secundária nesse Ovel e as pessoas ficarem mais tempo no próprio véu do que nessa realidade. E aí, dentro deste sistema, que poderia, ser muito tático, muito mecânico, ele na verdade traz uma pegada muito mais narrativa, porque ele é focado em contar a história e superar esses desafios que são de estar nessa realidade onde o véu fica interferindo ou não na vida real e como essas duas coisas se relacionam. Então, qual que é a pegada narrativa desse sistema? Você não vai definir raça, você não vai definir uma origem, você não vai definir armas, nada. Você vai definir o seguinte: qual classe você vai ser, tem algumas disponíveis, e dentro dessa classe você vai ter algumas coisas específicas, umas ações ali específicas que você pode fazer para buscar informação, para evitar que algo aconteça ou para fazer com que algo aconteça. E em termos de itens, dinheiro e tal, ele funciona de um jeito muito legal. É um sistema de tags, que são etiquetas, ou seja, você vai simplesmente vir e pôr uma tag, uma etiqueta em algo que você quer ter. Então se você quer ter uma bazuca, basta você pôr uma tag ali de que você tem uma arma com a característica explosiva e longo alcance, por exemplo.
E assim você vai construindo o seu personagem da forma que você quiser. Tem algumas limitaçõezinhas micro em cada classe para dar uma balanceada também, mas ele não é algo mecânico, ele é algo muito mais focado nisso, pois durante as rolagens o que acontece é que cada jogador vai rolar 2d6 e aí a parte mais legal, ele adiciona a emoção dele, a emoção que o personagem está sentindo, em vez de um atributo como força e destreza. O que realmente influencia o sucesso é essa questão da emoção no momento. Então ele é um sistema focado no desenvolvimento das emoções para que a pessoa sempre esteja conectada com o personagem dela. Agora entrando em sistemas daí mais mecânicos que você talvez não conheça, o primeiro deles é o The Witcher TRPG. Por que TRPG? Porque ele é um tático RPG. Ele é focado nas mecânicas de batalha para que você use a sua astúcia e inteligência como jogador e também como personagem para realmente conseguir enfrentar os monstros, os combates, sem sofrer casualidades na sua equipe. Por que ele é tão tático assim? Porque se você conhece a série, os jogos, os livros do The Witcher, você sabe que os monstros são muito peculiares. Cada um deles possui algumas características inerentes a ele que, se não respeitadas, a chance de você morrer é gigantesca. Exemplo, um monstro que eu mesmo agora não lembro o nome, que ele morde você e absorve o seu sangue, não é exatamente um vampiro, e assim ele vai ficando cada vez mais forte desde que ele acerta a primeira mordida. Uma das formas de vencer ele é você, como o Witcher no caso, contaminando seu próprio sangue para que ele se contamine disso. Mas se você não se prepara para a luta dessa forma, a hora que esse monstro surge, já sabe, você se ferrou. Mas além disso, as lutas contra humanos também, elfos, enfim, são muito táticas e dinâmicas, pois o posicionamento de combate e a forma que você usa a sua estamina e a sua mana são muito fundamentais para você garantir o sucesso aí na luta e não ter muitas penalidades nas suas ações. Ele é um sistema mais tradicional, que tem raças, que tem classes e que tem armamentos específicos com alcance, com durabilidade, com um monte de coisa. Então, se você gosta dessa pegada de ter que estudar e pensar muito bem, não apenas na hora de entrar no combate, mas também durante ele, esse pode ser um sistema muito sensacional para você. E além disso, ele tem um combate verbal, que também é bem legal, pois tem também uma pegada tática envolvida nele. E aí, dos mesmos produtores aí do The Witcher RPG de mesa, você tem também esse sistema que ele usa, que são os dados de 10 lados e os dados de 6 lados, para jogar Cyberpunk. Sim, o grande Cyberpunk 2077 que lançou recentemente, deixou todo mundo na hype para esse cenário. E por aqui, quem narra ele muito bem é o mestre Bini, na verdade, não sou eu fui apenas jogador. Mas qual que é a minha perspectiva aqui que eu percebi desse sistema? É que ele é também muito tático. Como você rola um D10, assim como no The Witcher, a chance de você ter um sucesso ou uma falha é muito maior, ela é o dobro dos sistemas D20, pois o 1 e o 10 você tem 10% de chance de tirar cada um deles, enquanto no D20 você tem apenas 5% de chance. Isso faz com que cada decisão seja muito pesada, e não só isso, mas também durante os combates e durante as ações, primeiramente, você tem um monte de perícia, mas além disso, na hora do combate, a forma que você usa a arma e o jeito que você se posiciona é simplesmente fundamental para definir se você vai ter sucesso ou não na sua ação, principalmente se você escolhe mirar, se você escolhe não mirar, pois a gente tá falando aqui de um cenário cyberpunk. A gente tá falando de espadas, socos e chutes em armaduras. A gente tá falando de um tiro que pode passar pela sua cabeça e você morrer na hora, entendeu? Ou seja, é uma situação muito mais complexa e o sistema traz essa pegada bem mecânica que você pode usar sobre como funcionaria aí o tiroteio dentro dessa dinâmica, onde armas e algumas tecnologias e cibernéticos estão sempre disponíveis aí para as pessoas. Na mesa que nós jogamos, a gente acabou não usando tanto essa pegada tática, porque a gente estava absorvendo mais o sistema, estava entendendo como funcionava, mas a gente viu que estava ali disponível para quando a gente quisesse ter aquele combate estratégico e muito bem pensado. Ou seja, se você gosta de pegar estratégica, mas não quer esse mundo de média fantasia, que é o do The Witcher, você pode vir aí para esse cenário do Cyberpunk, que ele não tem tanta fantasia, mas ele tem essa tecnologia alta e que você pode usar essas dinâmicas mecânicas para tomar decisões muito estratégicas, sábias e avassalar os seus oponentes. E o terceiro sistema mecânico, sendo o quinto sistema dessa lista aqui, é o sistema do Starfinder. Ou seja, se você gosta da fantasia, mas não quer uma coisa medieval, se você gosta da tecnologia, mas não quer algo sem fantasia, então o Starfinder pode ser a sua opção, pois ele é um RPG que se passa no espaço sideral. Ele traz, portanto, essa mecânica mais clássica dos sistemas de fantasia, dos sistemas D20, do D&D, do Tormenta, mas ele aplica isso a jornadas, aventuras e temáticas espaciais. O que isso significa?
que você pode escolher várias raças diferentes de alienígenas ou humano mesmo, ou androides. Você tem classes muito específicas e interessantes, como uma espécie de engenheiro, uma espécie de ladino ali do espaço. Espaço não, mas uma coisa mais tecnológica. Então você joga nessa coisa que a gente pode denominar aqui de fantasia de ficção, alguma coisa assim, uma fantasia tecnológica, né? Em que você, dentro desse cenário com várias raças e classes e magias e armas bem tecnológicas, você também vai ter deuses e naves, e tudo isso vai se degringolando, se misturando em uma coisa que é muito ampla, né? A gente tá falando do universo, você vai poder viajar de um planeta para o outro, existe bases espaciais e existe ali o sistema, o cenário que o próprio Starfinder mostra para você, pro jogador e pro mestre, mas caso vocês como um grupo também queiram criar os próprios planetas, por que não, vocês podem ficar também dentro dessa esfera. Ele é um sistema D20, mais clássico, por assim dizer, que você vai rolar o D20, vai adicionar modificadores, vai ter magias, vai ter armamentos, cada um tem o seu funcionamento, e isso torna também o combate ali tático, especialmente o combate de naves, que é extremamente extenso e cada decisão ali é muito importante dentro da mecânica geral, caso vocês decidam ser loucos o suficiente para entrar num combate de naves. É algo bem complexo que assumo que aqui por aqui a gente ainda não testou o suficiente para explicar com maestria, mas deu para ver que ali tem muito suco para ser extraído, caso você aí gosta desse cenário, quer levar para o seu grupo e explorar as movimentações, os detalhes bem dinâmicos aí de como seria uma luta de naves no espaço. Trazendo aqui o sexto sistema da nossa lista, que agora ele não é nem tático, nem narrativo, mas uma espécie de mistura aí. A gente tem o sistema do Guerra dos Tronos, que foi trazido aí pela Jambô para o Brasil. E por que ele é um mix? Porque, primeiramente, ele é um cenário de baixa fantasia medieval. Ou seja, você não tem muito espaço para inventar, para criar raças, para criar classes, você não tem muito isso. Ele é um sistema mais genérico dentro da realidade do Guerra dos Tronos. Você é humano, ponto. E classes não existem, você escolhe como você vai distribuir sua classe. Se você quiser ser um nobre guerreiro, manda ver. Se você quiser ser um curandeiro, manda ver. Se você quiser ser um sábio, você também pode mandar ver. Se você quiser misturar essas coisas e ser aí um sábio guerreiro, você também pode. Então você consegue misturar essas questões aí dentro da sua ficha, além de que você também vai ter acesso a mecânicas diferentes, não só de combate, mas também de combate verbal. E aí que tá a parte bem legal. Ele não é um sistema que ele vai ter um monte de elementos em que cada posicionamento, decisão, etc., seja necessariamente tão fundamental assim quanto em um The Witcher RPG, em talvez um Starfinder, um Cyberpunk. Mas ele também tem essa pegada presente, pois você pode escolher entre ações maiores, ações menores, entre golpes fortes, golpes fracos, entre esquivar. Você tem esse véu, esse círculo aqui de escolhas. Mas você também vai ter uma grande influência, na verdade, na hora de interpretar. Porque, como você sabe, no Jogo dos Tronos, ou você ganha, ou você morre. Então, decidir ou não entrar em combate é muitas vezes bem mais importante do que o combate em si. Porque essa decisão talvez já tenha traçado o seu destino ou o destino da pessoa que você vai enfrentar. Por isso, a gente coloca aqui isso numa coisa meio mista, visto que essa interpretação ela tem um peso muito forte, tanto que existe um combate gigantesco ali, que é o combate verbal, com várias e várias mecânicas para todos os tipos de personagem poderem participar. Além de, esqueci de falar a parte mais legal do sistema, que é a criação de uma casa nobre. Algo que fica aí totalmente extra campanha, mas que está influenciando ela o tempo inteiro. Ou seja, você tem um peso muito maior nessa pegada da diplomacia e da exploração e da decisão em si, que não envolve a coisa tática. Porém, quando entra no aspecto tático, aí sim você tem que pensar muito bem. Claro que é um sistema voltado aí para se jogar Guerra dos Tronos em Westeros, no cenário deles. Mas, caso você queira fazer uma campanha de baixa fantasia medieval, é um sistema muito bom também, porque ele se aplica muito bem em outros cenários, basta você fazer algumas micro-adaptaçõezinhas. E o último sistema que a gente vai trazer aqui hoje é o grande sistema do Marcel. Não, brincadeira, não é um sistema dele, mas é o sistema que a gente sempre coloca nas costas dele, porque ele que trouxe para nós, que é o Numenera RPG. O que é Numenera? Como que funciona? Do que se trata todo esse negócio? É o seguinte, Numenera se trata de uma história aqui no planeta Terra. Porém, ele não é o planeta Terra agora, de 2000 anos após Cristo. Ele é o planeta Terra 8 bilhões de anos à frente. Uma história que se passa no planeta Terra
no 9º mundo. O que isso significa? Para pensar um pouco. Imagina que a nossa geração aqui toda dessa humanidade fosse completamente devastada. Depois surgisse outra. E depois um outro povo. E depois um outro povo. E povos fossem surgindo e descendo como se a gente fosse substituído. Teve os dinossauros, aí teve os humanos, depois viessem outros. E assim, consequentemente. Imagina daqui 9 vidas, né, na 9ª geração aqui, você olhe, por exemplo, para as pirâmides do Egito. O que será que alguém de lá vai achar daquilo? Ou você olha ali para o Mickey Mouse gigantesco da Disney. Será que você vai pensar que a gente venerava ratos gigantes, né? Então, existe este conceito. Porém, pense também, né, nas tecnologias que foram desenvolvidas. E será que teve civilizações mágicas nesse processo? Por isso que todos os objetos que as pessoas encontram, elas dão o nome de Numenera, porque a ciência e a magia, elas ficam tão próximas ali que você não consegue distinguir uma coisa da outra, então se dá este outro nome. Por que ele é um sistema misto? Porque apesar de ter essas mecânicas aqui de classe, de ações e das coisas que você provavelmente já está mais acostumada, ele também possui aqui elementos mais narrativos, em que os jogadores, inclusive, podem usar pontos, podem usar mecânicas para influenciar na história, numa espécie ali de narrativa compartilhada. Justamente porque nessa exploração, esse conhecimento das coisas novas é tão interessante. Então o sistema busca dar um destaque para este elemento da exploração e do conhecimento dessas novas realidades, desses novos fatores, para que o grupo não fique tanto tempo assim naqueles combates extensos, mas sim nessa pegada de descobrir e explorar o mundo. E aí, claro que você irá enfrentar criaturas que são monstruosas e podem ou não ter tecnologias e magias associadas a ela, ou melhor, Numeneras associadas a ela, certo? Então estes foram 7 sistemas que você talvez não conhecia e que são muito interessantes. Recomendo que você, no mínimo, conheça todos, mas também participe de mesas disso, crie suas mesas desses sistemas. A gente vai deixar o link para todas elas aqui embaixo, caso você queira acessar e conhecer melhor. E deixe aqui nos comentários qual destes 7 sistemas você ficou com mais vontade de conhecer. Fechou? Não esqueça de curtir esse vídeo e até a próxima.